apresentar muito brevemente dois professores da Faculdade de Letras, a professora Maria José Azevedo Santos, professora catedrática do Departamento de História, Artes e Arqueologia, que é subejamente conhecida não só pela sua especialização no campo da paleografia e muito especialmente no campo da história da escrita da Alta Idade Média, das escritas visigóticas, das escritas da plenitude dos tempos medievais, como também por ser pioneira em algumas áreas de trabalho científico, no campo da diplomática, no campo da história da escrita e ainda de ser responsável pela inauguração na nossa universidade de um curso de muito sucesso, que é o curso de História da Alimentação, que por todas as boas razões tem de facto colocado a universidade nos escaparates das boas notícias que nos interessam. E é seguramente a pessoa mais autorizada para nos guiar na redescoberta da vida cultural e da vida, enfim, da literacia e do texto escrito ao tempo de Dom Sexnado. O Dr. João Cunha Matos também foi professor da Universidade de Coimbra, onde se formou, trabalhou também no Instituto Politécnico de Tomar, na área da especialização da História, da Conservação e Restauro, e tem vários trabalhos, entre os quais a sua tese dedicada à colegiada de São Cristóvão de Coimbra, também nos séculos XI e XII, um dos monumentos paradigmáticos da época da Coimbra Sexnandina, mas mais recentemente também está associada à publicação do importantíssimo diplomatário da sede de Viseu, com documentação também desta mesma época, para além de ter trabalhado, colaborado e editado a documentação ligada ao Mosteiro Cisterciense de São João de Tarouca e outros trabalhos dedicados à história patrimonial de Coimbra. Recordo, por exemplo, o seu trabalho em colaboração com a doutora Maria Helena Coelho sobre a história da presença dominicana na cidade do Mondego. Os senhores conferencistas têm agora o tempo por vossa conta. Serão 40 minutos a usar pelos dois, conforme melhor entenderem. Muito obrigado e passamos a ouvir a senhora doutora Maria José Azevedo Santos. De saudação, uma saudação muito ex-totocorle. Estou na minha cidade, desculpem-me, é um dia muito especial, sou franca. Ainda há pouco me lembrava da comemoração dos 900 anos, que o meu liceu Infanta Dona Maria não deixou escapar. E lembrava-me bem realmente dessa efeméride, com certeza comemorada com a inconsciência de pouco mais do que 10 anos. Enfim. Saúdo, portanto, muito cordialmente, em primeiro lugar, o Presidente da Mesa, meu estimado colega, Dr. Saúl Gomes, que me apresentou com palavras de muita amizade, já se vê, e que agradeço. Saúdo o meu colega de sempre, amigo de longa data, o Dr. João da Cunha Matos, e é de facto também um momento muito especial partilhar este trabalho que fizemos juntos. Agradecer o convite muito honroso que a minha colega e senhora vice-reitora, a doutora Clara Almeida Santos, me endereçou para fazer parte não só da comissão científica deste congresso, mas também da comissão organizadora das comemorações, o que me permitiu uma convivialidade com mestres, com colegas, que, enfim, guardarei para sempre numa memória não deslembrada, como dizia de manhã o Sr. Dr. Alarcão.
Enfim, saúdo tantos conimbricenses que estão aqui, que os conheço também há muitos anos e que vêm também para comemorar a sua cidade, senhores professores, estudantes de hoje e de ontem, o que é muito bom, porque encaram a nossa escola como um centro de formação contínua, e isso é muito bom. Minhas senhoras e meus senhores, Dom Segisnando Davides sabia escrever. No ano em que trazemos à memória, com grande júbilo, o aniversário venerável da Reconquista de Coimbra, decidida em grande parte por este famoso moçárabe, é lícito perguntar se ele sabia escrever. Além disso, se outro mérito não tiver esta interrogação, ficará a nota de que muito provavelmente é feita pela primeira vez. Com efeito, ela remete antes de tudo para um tema, uma cultura e um período, alta Idade Média, que tradicionalmente não merecem, por razões várias, a preferência dos investigadores. Ao mesmo tempo, a resposta, seja um convite, seja uma dúvida ou uma afirmação, requer o compromisso maior de duas ciências, a paleografia e a diplomática, poucas vezes lamentamos, chamadas à colação para aumentar ou completar o conhecimento sobre um indivíduo, uma instituição ou um território em dada época. Na senda de notáveis estudiosos como Manuel Dias e Dias, Colette Sirrat, Armando Petrucci, Leon Cavallo e outros, temos procurado conferir aos nossos trabalhos a inovação, a surpresa e até o pioneirismo que a amabilidade do Dr. Saúl, enfim, referiu, que as ciências de Jean Mabillon em si mesmas transportam. Quando nasceram no século XVII, traziam o desígnio, hoje, claro, muito ampliado, valorizado e transdisciplinar, de ensinar a ver as escritas dos documentos e dos livros. Paralelamente, fomos levada a procurar quem escreve, como escreve e onde escreve. Daí que o grande sociólogo Lévi-Strauss disse: a escrita é algo de estranho. De igual modo, tentámos arrumar as mãos, quer por nível de alfabetização, quer por nível analfabético, elementar, intermediário e de domínio, e ainda quer por centros de produção dos escritos, quer ainda por esmeros de execução ou até por género humano. Deste modo, sobressaem as escritas personalizadas e coletivas, nacionais e globais, e as não escritas, como gosto de dizer, próprias dos que, embora sejam desconhecedores dessa técnica de informação milenar, experimentam a necessidade e o valor ímpar do escrito. Escrito que mandam fazer a troco de uma paga, ou simplesmente por razão do poder sobre a escrita, quantas vezes mais forte do que o poder da própria escrita. Segisnando vive num tempo e território singulares do ponto de vista da história da escrita medieval. Tempos marcados por culturas gráficas nacionais, conservadoras e resistentes, ameaçadas progressivamente por outras globalizantes, a palavra globalização não é de hoje, e renovadoras, já se vê. Estamos no século XI. Mais propriamente nos idos, na cidade de Coimbra, cujo governo foi entregue a ele, Segisnando, por Fernando Magno, rei de Leão, em 1064.
nascido talvez, é prudente dizê-lo, em Tentugal, Seznando, filho de pais moçárabes, cuja riqueza em bens rústicos é conhecida, era também moçárabe. Por sua vez, Coimbra, com a sua presença e governação, tornar-se-á um importante centro de moçarabismo, onde naturalmente coexistiam judeus, árabes e cristãos, numa miscigenação cujas semelhanças com situações atuais não é difícil de encontrar. Nesta mistura de gentes, culturas e religiões, ressurge, nas palavras de José Matoso, e cito, uma verdadeira simbiose entre as tradições do Baixo Império, preservadas por clérigos do Sul e depois por clérigos moçárabes, e os estímulos da renovação cultural do fim do século XI e princípio do XII, sob influência franca e romana. Fim de citação. E é precisamente neste cenário que a escrita se vai revelar a pedra de toque para descobrirmos as opções individuais ou coletivas. As mais de 400 de cartas avulsas, originais, que chegaram até nós, produzidas no século XI, são todas grafadas na tipologia, lamento muito, Sr. Professor Cláudio, na tipologia conhecida por visigótica. Devemos ao Jamabion, porque os coevos, como vamos ver, não lhe chamaram visigótica. Na verdade, é extraordinário verificar como, regra geral, há uma sintonia entre, por um lado, moçarabismo e visigótica, e, por outro, influência franco-romana e modelos gráficos transpirenaicos. Aliás, vem a propósito lembrar que num códice escorialense de 1047, em visigótica, uma mão do século, talvez, 13, 14, escreveu, e cito, litra ista moçarava apelatur. Esta escrita chama-se moçárabe. Não ficam, pois, dúvidas de que a associação atrás referida não foi só autêntica, como ganhou tal envergadura que séculos mais tarde ainda permanecia na lembrança dos eruditos o papel preponderante dos moçárabes como cultores e defensores do tipo de escrita característica da sociedade hispano-goda. Quanto à Carolina, ainda mostro, esta é mais, Milhares Carlos chamava-lhe, era também demais, rude, grosseira, inculta, porque realmente é um tipo de grafia, além de tudo, de muito difícil leitura pela morfologia. Informou só documentos em latim, como sabem, e é a visigótica cursiva. Temos, enfim, mais atenuadas as formas bizarras dos L's, dos A's, dos B's, dos P's, etc., na semicursiva, mais atenuada ainda na redonda. Temos então depois a de transição já para a Carolina, e vou deixar aqui exato agora esta variedade. Quanto à Carolina, a nomenclatura medieval aponta igualmente para a relação que estabelecemos já no século XI, era designada por Francisca, no século XIII por Gálica e na centúria de 400 por Francígena ou francesa. Nunca, sabes, coevamente foi batizada por letra Carolina. Nomes que apontam para as bem conhecidas origens desta letra, cuja proveniência geográfica, tradicionalmente aceite, mas com polémica,
parece ter sido a França. Quando os árabes entram na península, encontram um modelo de esmero cursivo, produto da mistura da nova escrita romana comum, do Baixo Império, com elementos trazidos, entretanto, pelos visigodos. Temos que falar nos visigodos, doutor. Eles existem, andam por aí. Era a visigótica, era a moçárabe, que os outros vão chamar moçárabe. Pode dizer-se hoje que os muçulmanos não conseguiram ou não quiseram eliminá-la, justamente pela ação que, desde logo, os moçárabes, ou melhor, os que de entre eles sabiam escrever, vão realizar. Com efeito, como é sabido, as populações moçárabes, com destaque para as toledanas e andaluzes a partir da segunda metade do século IX, refugiaram-se, como é sabido por todos, no norte cristão da península. Aí, principalmente por intervenção do clero, nasceram comunidades monásticas responsáveis pela defesa e manutenção do latim, da liturgia de tradição hispanogoda e, naturalmente, da escrita moçárabe. Por sua vez, a além-Pirineus, fruto em parte da política de Carlos Magno, surgia a letra carolina como desejável elemento de unidade cultural do vasto império. Procurava-se, por fim, às chamadas escritas nacionais dos antigos reinos bárbaros, como a Merovíngia, a Lombarda, a Anglo-Saxónica, entre outras, caracterizadas todas por alguma falta de harmonia e bom gosto, substituindo-as por um padrão gráfico, ou melhor, caligráfico, de formas ordenadas, proporcionadas e elegantes, como já mostra esta de transição exatamente para a Carolina. Porém, dado que a Península Hispânica nunca viria a fazer parte do Império, como é sabido, só séculos mais tarde, com variações de reino para reino, verá implantada quer a escrita carolina, quer a liturgia galo-romana, de que já se falou hoje de manhã. Na verdade, e falando do território português, passarão mais de 2 séculos e meio até podermos falar hoje da introdução dos primeiros indícios da escrita carolina. Este movimento acontece, sem admiração, no sentido da reconquista. Já se vê de norte para sul. Deste modo, diga-se que é de pendurada que se possui a mais antiga prova do conhecimento da grafia estrangeira, chamemos-lhe assim. Estávamos em 1054. Seguem-se os mosteiros de São Simão da Junqueira, Pedroso e Aroca, onde a visigótica de transição para a Carolina chega em 1082. Entretanto, em Coimbra, desde 1080, governava a diocese Dom Paterno, ex-bispo de Tortosa, moçárabe, da inteira confiança de Dom Segnando e de Fernando Magno, que o convidaram. Prelado culto, inegavelmente, possuidor de uma biblioteca significativa para a época, e significativa para a época, uma biblioteca, como sabem, poderia ser constituída por 2, 3, 4, 5 documentos, livros, e já era uma grande biblioteca. E mostra-se praticante de uma visigótica pura, moderadamente semicursiva. No entanto, é no 3º ano do seu episcopado que encontramos a mais antiga carta em visigótica de transição para a Carolina. Data de 1083. Reparem que os primeiros indícios eram de 1054 em pendurada. Curiosamente, foi escrita por um diácono homónimo, Segnando, e marca, sem dúvida, o início do caminho ascendente para a erradicação definitiva do moçarabismo na escrita e a implantação dos modelos franceses.
Todavia, a mudança de forma de escrever é uma autorrepresentação cultural, ideológica, embora naqueles tempos lenta, eu diria mesmo muito lenta. Na Sé de Coimbra, houve, no entanto, fatores que puderam ter acelerado o processo. Referimos-nos, naturalmente, ao papel dos bispos sucessores de Dom Paterno, que morre em 1087. Era a intenção de Cisnando, como todos sabem, manter um prelado moçárabe à frente dos destinos da canónica, desta vez Martinho Simões, prior do Cabido. Todavia, a desconfiança que uma escolha desta natureza causava relativamente ao compromisso da implantação da reforma gregoriana, desejada por Afonso VI e o arcebispo de Toledo, anulou os propósitos cisnandinos, não tendo conseguido o nosso cônsul mais do que, até à sua morte, também já muito referida hoje, em 1091, manter a sé vacante e adiar, desta forma, a nomeação de outro bispo. Esta recairá sobre um religioso nascido em Moldes, concelho de Aroca, abade do mosteiro de São Bartolomeu de Tui, que abandona para ser exatamente sagrado bispo de Coimbra. O seu episcopado não foi longo, cerca de meia dúzia de anos, mas, no entanto, Crescónio, seu nome, que não era moçárabe, muito fez, como era esperado, para extinguir a influência desta corrente. O século XI estava perto do fim. E no campo gráfico, a resistência a escrever em Carolina parece manter-se. Nem um documento nessa grafia foi encontrado até hoje. Caberá ao sucessor de Crescónio, entre aspas, digo eu, mostrar como se escrevia em Carolina. Trata-se de um francês, sem admiração, Maurice Bourdin, monge de São Marcial de Limoges e depois arcediago de Toledo. É desta cidade que ele vem para a Sé de Coimbra, onde já é possível comprovar a sua presença como prelado em 1099. O seu autorretrato podemos encontrá-lo na subscrição autógrafa em Carolina, já se vê, reveladora do bom domínio gráfico que possuía. Apesar disso, o mais antigo documento integralmente escrito em Carolina, portanto, na escrita estrangeira, é de 1109. Governava já Dom Gonçalo Paes, português de família nobre. Ficou para a história como responsável pelo triunfo da reforma gregoriana, traduzida, entre outras ações, na cópia de um sacramentário e de um evangeliário. Por certo, na letra por excelência do novo rito e encadernados em prata. São provas, ainda que indiretas, da existência de um scriptorium catedralício cuja atividade prossegue com o sucessor de Dom Gonçalo, que manda fazer também um evangeliário, um sacramentário e um oficial. Trata-se de Dom Bernardo, que inicia o seu episcopado em 1128, francês, trazido para Portugal por Geraldo, monge da abadia coloniacense de Moissac, prelado da Sé de Braga, entre 99 e 1108, e inspirador da biografia hagiográfica que Bernardo lhe dedica, Vita Beati Geraldi. Por tudo isto, diga-se que era uma figura eclesiástica que dava garantias, como hoje se diz muito, dava garantias para a consolidação do uso do rito romano introduzido, como dissemos, por Gonçalo Paes. E assim aconteceu. No campo gráfico, a Sé de Coimbra tinha mais uma vez um bispo de Além-Pirineus que dava o exemplo da renovação com o uso da letra francesa, um uso
pessoal da letra francesa, ou Carolina. Por sua influência ou não, o certo é que o seu episcopado vai marcar na chancelaria catedralícia a erradicação definitiva da visigótica, ou melhor, da moçárabe, com a última carta conhecida, datada de 1137, da mão do presbítero Mansos. Perante este facto, não podemos deixar de ressortir que também neste ponto a investigação paleográfica confirma conclusões a que outras vias, por exemplo, Gerard Pradalier, chegou. Referimos-nos à sua afirmação sobre a longevidade do moçarabismo na Sé de Coimbra. E cito: esta Sé, escreveu Pradalier, por 1130-1140 não era mais um centro moçárabe. Na verdade, da escrita moçárabe, isso garanto eu, não há mais rasto. Ao contrário, em muitos outros centros de produção documental, monásticos ou eclesiásticos, as mãos visigóticas perduram. Por habituação, por ideologia, por conservadorismo, por transgressão, são muitos os clérigos notários que escrevem em moçárabe durante mais algumas décadas. Observemos alguns casos. Na Sé de Viseu, sua Sé, a velhinha escrita é abandonada só em 1148, enquanto da Sé de Braga, com alguma surpresa nossa, só sairá em 1160. Por sua vez, o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra produzirá a última carta em visigótica em 1154, e o mosteiro de Lourvão e o da Aroca, talvez com escrevedores mais resistentes, em 1168 e 1165, respectivamente. Estou a acabar. Repetimos. Dom Segisnando Davides sabia escrever. Apesar de, infelizmente, não ter chegado até nós qualquer autógrafo, não ousamos sequer duvidar por instantes da sua capacidade de escrever e de ler, porque se ele escrevia, lia. Podia era ler e não saber escrever, como sabem, que são mecanismos de aprendizagem diferentes. O título da nossa palestra, Dom Segisnando entre a escrita e os escritos, pretende significar que esta notável figura viveu em contacto muito frequente e por vezes decisivo para a sua própria vida pessoal e institucional, com documentos, livros, correspondência, mensagens. Ele é autor, é destinatário, é confirmante, é testemunha. Ele vende, ele compra, ele doa, ele faz testamentos, como já hoje de manhã foi referido. Acrescente-se a tudo isto a experiência de vida que teve. Viagens frequentes e estadas em centros culturalmente superiores, relações pessoais e institucionais com prelados portugueses e estrangeiros de grande envergadura sociocultural. A terminar, apetece-me mesmo dizer: Dom Segisnando sabia escrever por vocação e por obrigação. Muito obrigada pela atenção que me dedicaram.
Faço minhas as palavras da sua professora doutora Maria José Azevedo Santo quanto às saudações iniciais e peço licença para as reduzir ao mínimo que a urbanidade pode permitir. Saúdo o magnífico reitor, saúdo igualmente a senhora vice-reitora e agradeço e peço licença também para agradecer a honra que me dispensaram ao incluírem-me nas comissões deste Congresso. Saúdo também o Sr. Dr. Saúl Gomes e as amigas palavras que me dirigiu, assim como a Sra. Maria José Azevedo Santos, minha colega nesta comunicação. A ditadura de Cronos é implacável e o meu poder de síntese não é famoso. De entre as grandes figuras dos reinos peninsulares do século XI, excetuados os nomes de alguns monarcas, podemos afirmar, sem exageros despropositados, que apenas o nome de Alcide e o do seu camarada de armas, o alvazil Dom Segenando, se equiparavam em grandeza para poderem perdurar como figuras míticas até aos nossos dias. O primeiro como audacioso cabo de guerra, cuja fama os cantares mais vivamente perpetuaram na memória coletiva, o segundo como forte, meticuloso, persistente e único governador de uma vasta circunscrição que um dia haveria de vir a constituir parte significativa e vanguarda de um Portugal em gestação. Porém, a sua boa memória foi lembrada apenas durante alguns poucos tempos. Embora depois dele não tivesse havido quem, que soberano não fosse, tivesse exercido tão latos poderes sobre uma região tão extensa e por um período tão dilatado, a sua memória acabou por quase cair no mais completo olvido. A destacadíssima posição que em seus dias ocupou, poder-nos-ia levar a crer que seria muito abundante a documentação onde seu nome constaria. Porém, volvidos tantos séculos, e tendo em atenção a conturbadíssima época em que Dom Segenando viveu e as derivas da história subsequente, não é para admirar que escasseiem tais diplomas. As considerações que iremos fazer baseiam-se em um conjunto de fontes documentais que estão compiladas em obras bem conhecidas, hoje felizmente todas publicadas. A norte servimos-nos do Liber Fidei da Catedral de Braga, mais a sul percorremos o cartulário de Dona Maior Martins do Mosteiro da Aroca, junto a Coimbra deitámos mão do livro dos Testamentos de Lourvão, na própria cidade valemos-nos do livro preto da Sé de Coimbra e do livro santo de Santa Cruz. De diferente natureza e com âmbito nacional, devido aos critérios cronológicos e objetivos historiográficos que estiveram na mente de Alexandre Herculano, escrutinamos os Diplomatae de Carte e os documentos medievais portugueses, régios e particulares. Por fim, recolheram-se ainda documentos provenientes do cartório da Catedral de Toledo. As fontes mais caudalosas são, de uma forma esmagadora, as oriundas da Sé de Coimbra, situada na capital de Dom Segenando, e do Mosteiro de Aroca, localizado em uma das mais importantes regiões sob a sua administração. Os cartulários referidos, onde se conserva a esmagadora maioria da documentação aqui em análise, foram organizados já no século XIII. Não é, portanto, de estranhar que o número de diplomas originais contemporâneos de Dom Segenando não ultrapasse em um universo de 46 os 17. Disse já que o nome do alvazil Dom Segenando surge frequentemente associado à data dos documentos, data composta só pelo ano ou completada pelo mês e pelo dia. Mas as datas são quase sempre acompanhadas por referências a personalidades marcantes da vida política e religiosa.
É nesta situação honorífica, embora pouco noticiosa, que o nome de Dom Segenando nos surge na maioria da documentação. Documentação acrescente-se, e como é bom de ver, referente a locais compreendidos na região por ele dominada. Casos há em que, pela sua elevada posição e pela transcendência dos assuntos versados no documento, surge como confirmante. Contudo, casos também há em que é interveniente na qualidade de juiz de importantes pleitos ou na de pessoa particular que governa assuntos da sua casa ou da sua família. Mas encontramos-lo também em alguma desta documentação, designadamente na oriunda da sede de Coimbra, como destacada personalidade referida em uns prólogos ou preâmbulos que antecedem a parte dispositiva de um conjunto de documentos. De há muito que eles foram considerados como altamente suspeitos, bastando recordar-nos do que deles disseram o padre Pierre Davy e Gérard Pradalier. Este último não hesitou em afirmar que o relevo dado a alguns falsos da Catedral de Coimbra, especialmente o atribuído às cartas com um preâmbulo histórico, que foram e continuam a ser as principais fontes para a história de Segenando, obriga a pôr em causa essa história. E prossegue: não terá sido exagerado o papel desta personagem por aqueles que, de um ou de outro lado, se serviram do seu nome e da sua memória para defenderem os seus interesses? Existe hoje, porém, uma tendência historiográfica mais compreensiva em relação a estes textos redigidos, segundo se pensa, nas décadas iniciais do século XII. Em primeiro lugar, porque o evidente enxerto de tais preâmbulos nesses documentos não altera por si só a verosimilhança de toda a parte dispositiva do texto, que, portanto, pode e até deve escapar ao ferrete de falsa. E, por outro lado, mesmo nesses preâmbulos, também nada haverá de menos verdadeiro, a não ser o facto de constituírem partes estranhas aos originais. Na verdade, há uma importante distinção a fazer que Jorge Barroca resumiu em termos muito esclarecedores. O mesmo tipo de narrativa, evocando a reconquista de Coimbra e a entrega do seu governo a Dom Segenando, encontra-se também noutros documentos. E continua relatando que Gérard Pradalier entende, no entanto, que todos esses documentos são falsos, acabando por explicar que este facto, apesar de tudo, não retira valor histórico ao preâmbulo, já que estes documentos foram redigidos poucos anos depois da morte de Dom Segenando, quando a memória coletiva ainda retinha bem presentes esses eventos. Precisamente por se tratarem de falsificações, o escriba deve ter procurado aproximar-se o mais possível da realidade, sobretudo nas partes dos diplomas, como os preâmbulos, onde a veracidade não afetava o objetivo a atingir. Pelo contrário, conferia maior autenticidade à contrafação. A necessidade da preservação da memória de Segenando Davides e das decisões jurídicas e administrativas do seu tempo justificam suficientemente as adulterações praticadas nos documentos. Assim, sem querermos entrar em mais pormenores, nem procurarmos atingir posições que roçem o absurdo, bem se pode dizer que o valor histórico destes documentos está acrescido justamente pelo facto de conterem uma importante parte que foi objeto de manipulação. Na mesma linha da mais delicada análise da documentação, podemos referir o que respeita ao importantíssimo diploma da restauração da sede de Toledo. Como não podia deixar de ser, ele foi incluído na coleção diplomática que Andrés Gambra publicou em 89, na sua monumental obra Alfonso VI, Cancilharia, Cúria e Império. Nele figura, na quarta coluna dos confirmantes, o nome de Cisnandus Conimbriensis Cônsul. O documento, ainda hoje conservado no arquivo da Catedral de Toledo, foi sempre considerado por todos os autores, antigos e modernos, como autêntico. Mais recentemente, Reilly, de Chancery e El Reino de León lançou sobre ele alguma suspeição,
porque os pontificados de certos bispos nele nomeados não se coadunavam cronologicamente com a data do documento. Além disso, há várias outras particularidades, mais ou menos importantes, que obrigam a que se lhe levantem algumas reservas. Existe, pois, por um lado, a convicção de se tratar de um instrumento apócrifo ou manipulado, fruto, porém, do texto da primitiva doação à restaurada sede de Toledo. Contudo, deve acrescentar-se que, de uma forma bastante surpreendente, a sua fisionomia externa está completamente de acordo com diversos outros textos originais do mesmo notário que redigiu, Segenando Astraris, mais outro Segenando. Perante estes factos, André Gambra, que em outros casos não hesitou em aplicar o ferrete de falso ou de suspeito em múltiplos documentos, limitou-se neste a ponderar a possibilidade de estarmos perante um instrumento autêntico que teria sido elaborado na Chancelaria Régia depois de 1086, com falhas de precisão difíceis de justificar na enunciação dos confirmantes. Assim, embora reconheça tratar-se de um dos documentos mais difíceis de avaliar em todo o diplomatário de Dom Afonso VI, a verdade é que, apesar das ressalvas que a sua probidade o obrigou a assinalar, não o considerou como um falso, nem sequer como de duvidosa credibilidade. Creio que este exemplo é a todos os títulos bem significativo do facto de alguns diplomas, embora intrinsecamente controversos, não perderem o seu valor histórico e quando, se possível, devidamente explicadas as suas incongruências, como já afirmamos, esse valor poder ainda vir a ser acrescentado graças precisamente a elas. O que concluir quanto à documentação contemporânea de Dom Segenando? Simplesmente que, tendo em atenção todas as ressalvas que já lhe foram apontadas e a circunstância de, salvo exceções, a termos patente sobretudo por intermédio de cópias, ela é, para os historiadores, fiável, preciosa e estimulante. O nome de Dom Segenando não se apagou da documentação com a sua morte, ocorrida em agosto de 1091. Encontramo-lo perdurando em 15 diplomas da sede de Coimbra, em um do Livro de Santo de Santa Cruz, em outro dos documentos régios e ainda em outro do Mosteiro de Pendurada. Ou seja, em um universo de 18 documentos, 15 pertencem ao cartório da sede de Coimbra. O número de originais é de 6. Há cópias antigas, escritas em letra visigótica de transição, ou já do século XII. E para de tudo haver um pouco, até há um instrumento público do século XIV, de 1312, incluído nos forais antigos e publicado nos documentos régios, onde o texto latino de 1121 foi objeto de tradução para português, e perante o qual o austero Dr. Rui de Azevedo não foi além desta comedida observação: falta-nos fundamento para impugnar a data do presente traslado. Como é natural, à medida que a personagem cai no esquecimento, até o seu nome se vai desvirtuando. Por isso, não é significativa a importância que se deve atribuir ao facto de um escriba menos atento lhe chamar no Liber Fidei e por 2 vezes Segenando Álvares, em vez de Alvazil. Mas muito significado tem quando, em 1123, passados já 32 anos sobre a data da sua morte, em certa doação que o bispo Dom Gonçalo então fez, se diga muito laconicamente tratar-se de uma casa que foi de Dona Susana, mãe do Alvazil. O nome pode estar já obliterado no Minho, mas em Coimbra recorda-se um Alvazil desprovido de nome, seguramente porque, ao ter encarnado de tal forma o cargo, este tornara-se bastante para o identificar e fizera dele o Alvazil por antonomasia. Há alguns, poucos, como o Cid, os povos até do nome os dispensam, porque os conservam bem vivos na sua memória,
por altos feitos e grandes cargos que longa e destacadamente exerceram. Para além de figurar nos documentos avulsos do seu tempo e posteriores, o nome de Dom Segisnando consta ainda em breves notícias, em pequenos anais e em crónicas. O local e magnificência da sepultura, melhor do que a data da sua morte, estão bem assinaladas no livro das calendas da Sé de Coimbra. Na generalidade das pequenas obras narrativas que subsistem, não figura o nome de Dom Segisnando. Na crónica Gotorum apenas tomou assento da data da sua morte. Porém, na Brevis Historia Gotorum, nem sequer o seu nome consta. Na primeira crónica breve diz-se textualmente: em um livro de São Pedro de Almedina, diz que na era de 1012 anos, el rei de Castela, Dom Fernando o Maior, tomou Coimbra aos Sarrazis. Este rei logo fez príncipe e duque Dom Fernando da dita cidade. É evidente que se refere a Dom Segisnando. Enfim, o nome parece já estar esquecido. Aliás, os lapsos deste copista são múltiplos. Segundo ele, o cerco de Coimbra teria durado 7 anos, em vez de 7 meses, e o rei Dom Fernando Magno teria armado cavaleiro Dom Rodrigo Dias de Umar, em vez de Vivar, etc. Todos eles frutos evidentes de ingênuos erros de leitura. Por fim, registre-se que no livro Santo de Santa Cruz, na vida de São Martinho de Soro, é noticiada a reedificação do Castelo de Soro como tendo sido feita por Dom Afonso VI, sendo suum alvazil Segisnandum Abenamir, constituindo este um dos raros casos em que ao seu nome próprio se agrega uma designação árabe. A crónica silense, por muito desconto que se deu ao pendor que tal género literário tinha para o exagero, ainda assim continuarão sempre a ser rasgados os elogios com que se refere Dom Segisnando. Recentemente, Francisco Barata Isaac apresentou 2 valiosos estudos sobre o alvazil Dom Segisnando, onde aborda algumas destas matérias, designadamente no mais recente deles, em que, de um modo muito particular, procede à análise de certos documentos do livro preto e os compara com o trecho da crónica silense referente à conquista de Coimbra. No entanto, daremos aqui especial atenção ao hipotético autor da chamada crónica silense, pois poderá estar relacionado familiarmente com Dom Segisnando. Na verdade, em dezembro de 2012, Jorge Martin formulou a hipótese de Ordonho Segisnandes, um cônego de Santo Isidoro de Leão, que aí viveu entre 1110 e 1133, ter sido não só o autor da História Legionensis, chamada Silensis, como também de se tratar de um filho de Dom Segisnando, o alvazil de Coimbra. Resumidamente, há 4 elementos que respeitam ao texto da crónica, 4 indícios que respeitam ao texto da crónica propriamente dito, a saber, o equitativo interesse que o autor manifesta por Coimbra e por Leão, a elogiosa evocação que ele faz de Dom Segisnando, a única referente a um nobre existente em toda a obra, o facto dessa evocação se estribar em um conhecimento travado precisamente na cidade de Coimbra. A incisiva atribuição a seu próprio pai de uma opinião favorável respeitante a Almansor. Não podemos deixar de nos mostrar muito sensíveis ao argumento do frequente uso da primeira pessoa do singular por este cronista, pois chega ao ponto de falar de si próprio. Na verdade, observa-se que ele não só emprega a enunciação historiográfica própria do narrador, mas significativamente recorre também ao testemunho pessoal, ou seja, ele mesmo se dá a si como sujeito pessoal do relato. A posição de narrador acrescenta, portanto, também a de autor, misturando com o relato dos feitos das personagens históricas alguns apontamentos soltos que são puramente autobiográficos. Claríssimo exemplo desta última situação é a expressão «ude paterno relato didissimus»,
referindo-se ao grande espírito de justiça que, segundo contava seu pai, animava Almansor. Evidentemente que ainda mais digna de registro é para nós a detalhada forma como se faz a evocação de Dom Segisnando. Tão minuciosa e ala o é que Jorge Martin não duvida em afirmar desassombradamente que a historiografia cristã posterior contentar-se-á em repeti-la sem nada lhe acrescentar. Mas não se pode ir mais além destes intrigantes sinais. A hipótese levantada, ou seja, a de Ordonho Segisnandes ser filho do alvazil Dom Segisnando e a de ser o autor da Crónica Silense, assenta, por ora, apenas em indícios. O rei Abdalá, o último emir zirida da Taifa de Granada, foi destronado e forçado ao exílio em Marrocos. É durante o seu desterro, iniciado em 1090, que redige as suas memórias. Nelas relata-se, em discurso direto do próprio alvazil Dom Segisnando, seu contemporâneo, a forma astuciosa como pretendia empreender a reconquista de todo o Al-Andalus, que justifica outrora pertencer aos cristãos. De Ibn Bassam de Santarém, devemos lembrar que foi morto em 1147, cerca de 50 anos depois do alvazil de Coimbra ter morrido. Da sua incontornável obra Aldaquira, da Gira, que significa tesouro, fez um retrato de Dom Segisnando, onde se vincam, entre muitas outras qualidades, a sua extraordinária inteligência, ousadia e intuição política, ajustando e rompendo pactos com o objetivo último de acabar com os reis das taifas. Não ignoramos a importância de Rodrigo Toledano em De Rebus Hispaniae, designadamente no relato da conquista de Toledo. Porém, nem o nome nem a ação que Dom Segisnando protagonizou nessa ocasião são por ele referidas. Ocorreu-nos, logo no início, fazermos um certo paralelismo entre a fama que a posteridade conservou de Alcide e a que, por circunstâncias várias, não logrou vir a ter a de Dom Segisnando. Agora, prestes a terminar, não podemos deixar de retomar essa ideia, porque nos vem à lembrança a gesta de Dom Afonso Henriques, que António José Saraiva reconstituiu com base na quarta crónica breve de Santa Cruz de Coimbra, no texto castelhano da Crónica dos 20 Reis e ainda em uma narrativa do livro de linhagens do Conde Dom Pedro. Tratava-se, segundo ele pensava, de um poema jogralesco sobre os seus feitos e que teria estado em parte na base das crónicas referidas. Tentando recuar nas fontes sobre as quais elas se fundaram, António José Saraiva veio a propor a existência de dois poemas épico-narrativos anteriores, hoje perdidos, um deles, aliás, mesmo anterior a Afonso Henriques e versando sobre Dom Segisnando. Poemas esses que teriam sido fundidos mais tarde, por volta de 1209, num único poema, a citada gesta de Dom Afonso Henriques, fonte dos textos escritos que nos chegaram. Sobre este tema trabalhou também José Matoso, que o confirmou e ampliou em vários estudos. Podemos assim afirmar que os textos medievais onde o nome do alvazil Dom Segisnando ainda figura, quer de natureza diplomática, quer narrativa, são por si só um assinalável testemunho da marca profunda que ele deixou na história de Coimbra e muito para além dela. Mas devemos também acrescentar que aquela nota que ele fez vibrar em poemas épico-narrativos antiquíssimos, compostos pelos seus contemporâneos ou pelos das gerações suas próximas, apesar de perdidos, o elevaram à grandeza de mito e fizeram, e fazem, com que a frieza do relato histórico seja também tocada pela ressonância de emoções estéticas que o tornam mais presente, como se, porventura, tais poemas ainda existissem e ele próprio vivo fora, disse. Agradeço aos dois conferencistas a erudição dos seus textos
e como pudemos observar, a dificuldade de reconstituição e de reconhecimento de uma memória, seja por essa redundância, dificuldade de reinterpretar e de considerar a originalidade dos textos escritos, seja também pela dificuldade de reinterpretar a originalidade e a genuidade das memórias que se reconstroem a partir desta configuração. Nós temos ainda 5 minutos e, portanto, eu abria aqui um pequeno espaço para 2, 3 questões que alguém da assistência deseja partilhar e que queira dirigir a algum dos prestigiados conferencistas que acabámos de ouvir. Não sei se a professora Helena... Não? Bom, eu tenho uma questão, porque também será muito breve, mas que é um bocadinho transversal e que tem a ver se há ou não há. Bom, este problema de detectar falsos e verdadeiros é um problema insolúvel, mas as metodologias, geralmente, quando detectam a persistência, cristalização de formulários, permitem diferenciá-los e atribuí-los às respectivas chancelarias. E a pergunta que eu fazia, enfim, mais no campo da diplomática e, portanto, um bocadinho mais dirigida para o Dr. João Cunha Matos, é se, de facto, na documentação que observou relativa, direta ou indiretamente, e com os neo-originais e as neo-configurações que ela sofreu, se há ou não há formulários que nós possamos atribuir e que sejam decisivos para demarcar a fronteira do que é verdadeiro e do que é falso, não é? Porque essa questão dos preâmbulos históricos, efetivamente, é uma moda da primeira metade do século XII, segunda metade do século XII, tem muito a ver também com o historial dos cartulários que nos apresentou. Agora, se tudo isso é discutível, o que é que fica, efetivamente, da autenticidade dos atos documentais em relação ao tempo de Segenando e dos formulários, seja desse documento de Toledo, seja dos outros documentos de Coimbra, enfim, se os detectou ou se ainda é uma investigação em aberto. Naturalmente que é uma investigação em aberto sempre e, porventura, nunca chegaremos a conclusões definitivas. O que se pode dizer é que não há dúvida que são enxertos. Trata-se de textos posteriores, datáveis e cujo interesse objetivo julgo que podemos francamente descortinar. É muito curioso porque há 2 movimentos contraditórios. Por um lado, na Sé de Coimbra pretende instaurar-se um novo rito, mas, por outro lado, esses mesmos, quando se trata de reivindicar bens, vão pedir a chancela do moçárabe, que já não interessava muito, mas para esses efeitos de caráter material, digamos assim, se tornava importante. Portanto, o que lhe poderei responder em relação a isso é que esses preâmbulos estão perfeitamente de acordo com aquilo que julgo ser a prática normal na documentação da Sé de Coimbra, quer dizer, por relatores dessa época, mas que sentiram necessidade de, digamos assim, reforçar a autenticidade dessas doações, por exemplo, enxertando uma parte apócrifa, evidentemente, mas que, como foi referido, com todas as cautelas, fizeram a contrafação da forma mais deglutível possível e, portanto, com certeza, mais aproximada da verdade.
Sim, mas esses originais só existem, não há originais, só há cópias no livro preto. Sim. Justamente o livro preto é um cartulário, está ali um excerto dele. Professora Maria Helena. Queremos complicar mais as coisas, aquela preâmbulo que eu trouxe na abertura é da chancelaria de Afonso VI e é similar aos preâmbulos que usa o scriptório de catedralício. Então ainda vamos complicar mais e Gambra admite que aquele documento é verdadeiro, o dos costumes de Coimbra. E tem aquele preâmbulo que em nada é diferente, porque os preâmbulos nunca são iguais, nunca são exatamente iguais, eles mudam sempre os verbos da palavra de conquistar Coimbra, tomar, conquistar, etc. Mudam sempre os preâmbulos, omitem umas partes, põem em outras, nunca há contradição, os preâmbulos estão sempre de forma indireta e depois começa o documento na forma direta. Até me parece que aqui no escritório já havia um formulário, não é feito, minutado nos itens essenciais, que depois cada escriba adaptava, enfim, com a sua forma latina, pessoal, a dar forma. Agora é curioso que na própria chancelaria de Afonso VI também esse preâmbulo está plasmado naquele documento que nós conhecemos da ratificação dos costumes de Coimbra. Bom, são 16 horas, não havendo mais questões, penso que devemos dar por encerrada esta primeira sessão, agradecendo a vossa presença e desejando aos próximos conferencistas os maiores sucessos também nas suas apresentações. Muito obrigado.